As hortas comunitárias são ações que semeiam o bem viver nas cidades. Bem viver, convivialidade e vida em comum são algumas ideias presentes nas ações dos coletivos que ocupam espaços públicos na cidade de São Paulo e os transformam em espaços como esse, a Horta das Corujas, para a comunidade, para o bem viver coletivo de todos os cidadãos. Cidades Afetivas veio conhecer a Horta das Corujas na Praça das Corujas, na zona oeste da cidade de São Paulo. Um espaço lindo, afetivo e convivial. Às vezes é difícil imaginarmos uma cidade como São Paulo em um espaço como esse. Uma praça, onde no coração dessa praça tem uma horta comunitária. Uma horta comunitária que é autogerida pelos moradores do entorno. Então, a Horta das Corujas existe desde 2012, já tem mais de 6 anos, né, que a gente está aí, estamos indo para o 7º ano. E começou a partir de conversas no grupo Hortelões Urbanos no Facebook. E é um grupo de trocas de experiências sobre plantio doméstico de alimentos. E dentro das conversas do grupo começou uma animação, assim, vamos para a praça, vamos plantar numa praça e tudo mais. Várias pessoas que estavam bem ativas no grupo moravam aqui perto e começaram a falar: nossa, tem uma praça grande lá na Vila Madalena, a gente podia fazer lá e tal. E a gente começou a conversar sobre como criar essa horta. Chegamos até a fazer algumas reuniões, pensando em apresentar um grande dossiê para a prefeitura, para pedir permissão, para organizar uma coisa, um projeto gigante. E aí dentro do próprio grupo a gente decidiu que esse caminho aí de escrever dossiê estava muito chato, muito comprido e que a gente ia começar fazendo. Existe uma composteira na horta, né? Essa composteira já existia e ela tinha sido iniciativa da Secretaria do Verde e da Madalena Buzo, que é uma ativista que mora aqui em frente à praça. E um dia eu vim conversar com ela e quando eu estava saindo eu falei: ó, Madalena, a gente vai começar a plantar aqui, fazer uma horta, tem um pessoal querendo fazer uma horta aqui na praça, mas a gente, esse negócio de relação com a prefeitura é muito confuso, nós vamos começar fazendo. E ela era conselheira do meio ambiente aqui da região de Pinheiros, eu também já fui conselheira por 2 gestões, né? Mas foi depois disso. E ela falou: vou mandar um e-mail para o subprefeito. E ela mandou, ainda era a gestão Kassab, né? O subprefeito era o Coronel Sérgio. E ele achou interessante a proposta. Não existe até hoje uma legislação que regulamente horta comunitária em praça em São Paulo. Então ele deu uma anuência assim verbal e a gente começou a construir a horta. Teve um pessoal que realmente não gostou muito, né? Porque frequentadores da praça, a gente, para começar uma horta, a gente teve que aprender a recuperar nascente, né? Porque aqui não tem ligação de água, nenhuma praça tem ligação de água. Então, para a horta sobreviver, a gente teve que criar as nossas próprias nascentes. Em outras praças, às vezes, são lugares menores, do lado de um posto de saúde, de uma casa, de alguém que oferece água, ou até tem algumas hortas que as pessoas trazem com balde, né? Água da lavagem de louça, sei lá, algumas águas para regar. Mas aqui ela é grande e é meio longe dessas construções. Então trazer na mão não ia dar. Então a gente aprendeu a recuperar a nascente e hoje acabamos de ver, né, a mais nova nascente da horta, que está linda, maravilhosa. E esse processo, assim, você começa a pegar um lugar que estava um solo degradado, né, assim como vocês podem ver, do lado da horta ainda é solo degradado, erodido. A horta era exatamente aquele morro pelado, né? Então você começa o trabalho cavando ali para ir atrás das nascentes, plantando as primeiras mudas, fazendo os primeiros canteiros e o solo fica revolvido, né? Não é uma coisa linda. E algumas pessoas, frequentadores da praça, se incomodaram muito, acharam que a gente estava destruindo a praça, reclamavam, xingavam com a gente, porque assim, a gente precisa lembrar que hoje em dia, né, 6 anos e meio depois, é até estranho falar isso, mas naquela época não tinha nenhuma horta comunitária aberta em praça em São Paulo. Então era uma ideia que não fazia parte do repertório da cidade, as pessoas nunca tinham ouvido falar nisso, né? Então eu lembro que tinha uma pessoa que virava para mim e falava assim: você é louca, não existe esse negócio de horta na cidade, você ficou maluca.
E depois eu fui pesquisar, na verdade horta vem da palavra horto, e horto vem do latim, é o jardim de trás da casa. Então horta é uma coisa doméstica, sempre foi. Nossas bisavós, trisavós e avós sempre tiveram suas galinhas, plantaram sua horta, tiveram uma outra árvore frutífera, porque até uns 50, 60 anos atrás, os transportes, né, eles eram bem mais precários. E se a gente falar de 100 anos atrás ou 200, então, que nem existiam estradas, motor a explosão e tudo mais, ninguém aqui em São Paulo comia alface que vem de 800 quilômetros de distância, isso era impossível, né? Então isso, na história da humanidade da agricultura, as commodities agrícolas, né, isso vem desde o Império Romano, né? Plantava-se trigo na Espanha, na Sicília, em lugares longe, mas as comidas frescas sempre foram plantadas perto, né? Então a gente na verdade está retomando uma tradição que foi abandonada por um período muito curto da história, mas um período suficiente para algumas gerações nascerem e acharem que a gente estava louco de fazer uma horta, né? Mas aí o tempo foi prosseguindo, né? Durante um tempo ainda houve uma certa resistência e de repente a ideia se espalhou, outras hortas começaram a surgir, a horta comunitária passou a fazer parte do repertório da cidade e faz muito tempo que eu não ouço ninguém dizer que quer retirar a Horta das Corujas de onde ela está. E a horta, ela realmente é um espaço aberto, qualquer pessoa pode entrar, aquela portãozinho que vocês viram, ele só existe para os cachorros não entrarem, tanto é que ele é fechado com um barbante, né? Qualquer pessoa pode entrar a qualquer horário do dia, da noite, qualquer dia do ano, né? Não tem nenhuma restrição. A pessoa não precisa ter trabalhado para colher da horta, qualquer pessoa pode colher. Só que a gente faz um apelo, tem muita gente que vem roubar coisas na horta, né? Vem roubar composto orgânico, vem roubar muda, né? Uma coisa é você colher, outra coisa é você fazer um buraco na terra e arrancar a planta inteira e levar para sua casa. Isso acontece com frequência, então a gente pede que não faça isso, porque é a coisa que mais atrapalha o nosso trabalho. O que deveria ser proibido por lei, muitas vezes é mesmo, mas ninguém segue a lei, é maltratar o solo, é provocar erosão, é maltratar as árvores, é cimentar o colo de árvore, né? Então eu não vejo que a gente esteja desobedecendo ninguém. A gente está ocupando e inclusive assim, existe uma ideia que a gente muitas vezes pensa que o espaço público pertence ao governo. O espaço público pertence ao público. Então o que a gente está fazendo é dando espaço, dando uso público ao espaço público. Então é a população tendo soberania sobre o seu território. Essa Praça das Corujas é uma praça muito querida pela população. Aqui existem praticamente um condomínio de coletivos. Existem vários coletivos que ocupam e cuidam da praça. Existem o pessoal dos cachorros, o pessoal da música, o pessoal do yoga, existe a composteira comunitária que é tocada pelo ecobairro Vila Jataí e Vila Ida, tem a galera que cuida aqui do Córrego das Corujas, né? Então assim, são muitos grupos que estão aqui constantemente ocupando e cuidando da praça. Tem até dois blocos de carnaval que desfilam aqui e é uma experiência maravilhosa, né? Aqui é uma praça, não é um parque. Praças, em geral, elas não têm serviços oferecidos pelo poder público. Existe até um grupo que se responsabiliza por pagar uma pessoa que faz a limpeza aqui dos caminhos. Então a praça está assim, linda, maravilhosa, porque tem muita gente olhando e cuidando e a gente se organiza rápido, né? Então outro dia caiu aquela árvore ali, a gente teve o maior trabalho, mas conseguimos
pedir para a prefeitura não retirar a madeira da árvore que a gente vai devolver para o solo, vai inclusive fazer proteção do solo, vai fazer borda de canteiro, e isso deveria ser o que acontece com todas as árvores que caem, né? Que é um monte de gente cuidando com carinho de um espaço que é de todos e com muita noção, né? Assim, não se faz barulho à noite, não se faz algazarra, ninguém deixa lixo, né? E a gente planta muito mais do que hortaliças numa horta, né? A gente planta consciência socioambiental, a gente planta saúde, a gente planta vivências espirituais e acho que principalmente a gente planta comunidade, né? Porque uma horta não é um lugar de passagem, é um lugar que você vem e fica longas horas, né? Então por isso também que as hortas tornam as cidades mais seguras, porque sempre, primeiro que é uma ocupação super saudável do espaço público, né? Então quem está com má intenção já não é bem ali, né? Que vai rolar a coisa. E outra porque são pessoas que horta dá muito trabalho e dá muito trabalho todo dia, então tem sempre alguém ali que conhece o território, conhece as pessoas do território, conhece o movimento do território, sabe o que é normal e o que não é normal. Então isso já tem até pesquisa internacional falando que horta torna a cidade mais segura. Se eu fosse a Secretaria de Segurança Pública, eu ia me associar com a Secretaria de Saúde e ia fazer um mega programa de fomento de horta comunitária, porque a gente ia resolver os dois problemas com bastante facilidade, né? Em relação à gestão participativa especificamente da horta, é um aprendizado incrível, porque vai muito além do plantio de alimentos. A gente começa a pensar de uma maneira diferente. E por isso eu acredito que esse movimento da agroecologia urbana, ele é tão poderoso, porque a gente estava falando de normas, né? Estamos indo contra as normas. Existem as normas externas, a legislação, mas existem normas que estão muito introjetadas na gente, sobre o que é um espaço público, como se comportar no espaço público, o que fazer, o que não fazer, né? Então, vou dar os exemplos extremos. Eu já falei que é a pessoa que acha que o público é aquilo que é para ser expropriado. É a pessoa que entra na horta para roubar ferramenta, roubar composto, roubar planta. Então, num extremo tem essa pessoa que, por causa dos 519 anos de história do Brasil, que foi ensinado isso, que o que é público é pra gente roubar se a gente conseguir, a pessoa tem essa tradição. E tem outras pessoas que têm uma extrema inibição em relação ao espaço público. Não conseguem entender, por não ter tido essa vivência, que o espaço público é do público. É comum, eu estava trabalhando na horta, agora menos, no começo era mais comum, e alguém ficar do lado de fora da cerca assim, falando: "Oi, tudo bem? Posso entrar? Aí é o seu sítio, né?" Eu falo: "Não, aqui é uma praça pública, é uma horta comunitária, pode entrar." E ainda ontem, acho, alguém me mandou pelo Facebook uma mensagem, falou assim: "Estou pensando em visitar a Horta das Corujas, precisa pedir autorização? Como eu faço para entrar se vocês não estiverem lá?" né? Então, quando a gente passa por uma experiência radical dessa, de autogestão e de intervenção no espaço público, muitas das nossas crenças e hábitos e atitudes começam a ser questionados, né? Desde, nossa, comida não necessariamente é mercadoria, né? Comida que você plantou e colheu de graça na praça, ela não passou pela economia formal, ela não é mercadoria, é bem público, né? Então, isso tudo faz a gente questionar as coisas, e eu acredito que esses movimentos, não é só o das hortas, tem muita gente trabalhando com plantio de floresta, também faço parte dessa turma, recuperação de nascente, ocupação de espaço público de forma lúdica e tudo aquilo que Cidades Afetivas mostra, isso tudo está muito entrelaçado e vai gerando um novo caldo cultural, né? E eu começo a imaginar, para essas crianças, a Horta das Corujas é muito cheia de criança, né?
Para a criança que vem aqui desde 1 ano de idade, desde menos, bebê, com os pais, e começa a ter contato com o trabalho voluntário, e a comer uma flor que ela pega lá, e a brincar num espaço público autogerido, essa pessoa vai crescer achando que isso tudo é normal, e não vai virar um adulto que nem a gente que fala assim, estamos rompendo as normas ao estar aqui plantando na praça. Não, isso vai fazer parte da vivência. Então vai ser bem interessante ver o que vai acontecer com essas gerações, né?